crianças, vamos dar início a mais uma história. Antes de começar, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por mais uma vez estar aqui para levar a Tua palavra às crianças. Que essa palavra possa ficar guardada no coração de cada uma delas. Abençoa suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, vamos lembrar, né, crianças, de dar o nosso like, de curtir o nosso canal, de compartilhar e se você ainda não se inscreveu, que você possa se inscrever no nosso canal. Vamos cantar? Tem uma música que diz assim, ó, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele vai nos defender. Então Jesus é quem nos defende, quem nos guarda. Então a música diz assim, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender, Ele é quem vai nos defender. Vamos cantar mais uma vez? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender, Ele é quem vai nos defender. Então, Jesus é quem nos defende de todos os perigos. O povo de Israel continua no deserto. E o povo de Israel era um povo que enfrentaram muitas batalhas. Então, por onde ele passava, tinha cidades que queriam lutar contra o povo, porque queriam eles longe, porque era um povo que era defendido por Deus. Nessa história de hoje, os israelitas pararam em frente aos moabitas, cidade de Moabe. E lá os moabitas ficaram com muito medo, porque sabiam que o povo de Israel era um povo que vencia as batalhas. Então, crianças, o rei dos moabitas, o rei Balaque, era um rei que ficou com muito medo do povo de Israel. E o rei Balaque deu uma ordem aos seus guardas e disse aos seus homens da cidade, aqueles homens poderosos, né, os príncipes das cidades, e ele disse, eu quero que vocês vão chamar aqui o profeta Balaão, porque eu quero que Balaão venha amaldiçoar este povo de Israel. Olha, você sabe o que quer dizer amaldiçoar? Amaldiçoar é jogar palavras contra alguém ou contra um país, contra uma cidade, que sejam palavras negativas, palavras ruins. E era isso que este rei queria fazer com o povo de Deus. E ele mandou pessoas para ir atrás de Balaão. Balaão era um profeta de Deus. E quando esses homens chegaram a Balaão, Balaão estava em sua casa. E aqueles homens chegaram e disseram que o rei Balaque queria falar com ele. E o rei Balaque queria que ele fosse amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão olhou para eles e disse, hoje vocês vão ficar aqui na minha casa. Eu vou falar com Deus. E o que Deus disser, isso eu vou responder. Então, quando foi à noite, Deus falou com Balaão e perguntou o que aqueles homens estavam fazendo lá. E ele contou a Deus o que os homens foram fazer. E aí Deus disse que não era para ele amaldiçoar o povo de Israel, porque aquele povo de Israel era o povo que Deus tinha escolhido, era um povo santo para Deus. Então, quando foi de manhã, Balaão falou com aqueles homens
e aqueles homens foram embora. E quando eles falaram para o rei ficou muito irado. E ele mandou outras pessoas para poder falar com Balaão. E Balaque disse: diga a Balaão que venha amaldiçoar aquele povo. Então, quando os homens chegaram para falar com Balaão, o rei mandou muitas coisas preciosas para ele. Disse que ia dar muitos presentes para ele. E Balaão, quando ouviu, Balaão disse que ia falar com Deus a respeito disso. E quando foi à noite, Balaão falou com Deus mais uma vez. E Deus disse que não era para ele amaldiçoar. Deus já tinha falado para ele. Deus não falou para ele, por que ele não escutou o que Deus disse? Não foi? E aí Deus disse: você vai, mas é para falar o que eu lhe digo. E quando foi de manhã cedo, Balaão saiu para ir se encontrar com aquele rei. Balaão estava pensando em receber os presentes que o rei estava mandando. O rei ia mandar para ele. Então ele pegou sua jumentinha e ele foi com a sua jumentinha e alguns dos seus homens, né? Com aqueles homens e 2 dos seus homens que o acompanharam. E a jumentinha estava indo com ele. No meio do caminho, crianças, a jumentinha viu um anjo de Deus. E a jumentinha, quando viu, a jumentinha parou o caminho. E Balaão estava em cima da jumenta e a jumenta parou de andar. E aí Balaão começou a bater na sua jumenta. E a jumentinha prendeu assim Balaão perto dos muros, não conseguia passar porque o anjo estava na frente. E Balaão bateu na sua jumentinha. Que coisa, criança! Ele machucou a jumentinha dele. Mesmo assim, a jumentinha foi para um lado, foi para o outro e o anjo foi de novo para a frente da jumentinha. E a jumentinha prendeu o pé de Balaão nos muros que tinha, porque tinham 2 muros de um lado e do outro. E Balaão, com raiva, bateu de novo na sua jumentinha. E a jumentinha ficou triste porque estava apanhando, mas ela estava vendo o anjo do Senhor. E mais uma vez ele queria que a jumentinha andasse e o anjo parou agora na frente, sem deixar ela passar. E a jumentinha se deitou e Balaão começou a bater na jumentinha. E nessa hora Deus fez a jumentinha de Balaão falar com Balaão. E a jumentinha perguntou: por que você está me batendo? E ele disse: porque você está me desobedecendo. Você não está fazendo o que eu quero. E a jumentinha olhou para ele e disse: quantas vezes eu fiz alguma coisa que desagradou você? Eu estou com você há muito tempo, há muitos anos na sua vida, e eu nunca fiz isso. E ele disse: é verdade. E nessa hora, Deus fez Balaão ver o anjo de Deus com uma espada na mão. E Balaão, quando viu o anjo, Balaão se curvou. E o anjo disse para Balaão: eu ia te matar, eu vou te matar porque você não está fazendo a vontade de Deus. E aí Balaão ficou ali olhando, sem saber o que fazer, com medo daquele anjo, porque sabia que estava desobedecendo a Deus. E o anjo falou para Balaão: você vai até o rei Balaque e vai fazer tudo o que Deus lhe mandar fazer. Você vai falar tudo o que Deus lhe mandar. Então Balaão foi para a presença do rei. E quando chegou na presença do rei, o rei levou Balaão até um monte. E lá no monte eles fizeram holocaustos para fazer o sacrifício. E aí o rei perguntou a Balaão o que Deus estava dizendo. E Balaão falou
que não ia amaldiçoar, que Deus não estava ali para amaldiçoar o seu povo, porque aquele povo era o povo escolhido por Deus. E ninguém vai contra os escolhidos de Deus. Olha, criança, se você é um escolhido de Deus, Deus está com você. Lembra que na lição passada eu falei que Jesus morreu na cruz por você, que Jesus morreu para lhe salvar, que Jesus nunca vai lhe abandonar? Exatamente. Jesus, ele nunca lhe abandona, porque você é um escolhido de Deus. Pode acontecer tristezas na sua vida, pode acontecer coisas ruins, mas Deus está com você para lhe defender, para cuidar de você. E Deus estava cuidando do povo de Israel. Deus nunca ia amaldiçoar o povo de Israel, porque era um povo escolhido por Deus. Então, o rei levou Balaão para outro local, para poder ver o povo de Deus de novo. E eles fizeram outro holocausto. E novamente Balaão não amaldiçoou o povo de Deus, mas jogou bênçãos no povo de Deus. E o rei ficou com muita raiva, mas Balaão não fez o que o rei queria. Balaão dessa vez escutou o que Deus mandou ele fazer. Então, crianças, é muito importante a gente saber escutar e obedecer. Às vezes a mamãe e o papai falam com você, lhe dão uma ordem ou pede para você fazer alguma coisa e você não quer obedecer o papai e a mamãe, não quer obedecer a professora, não quer obedecer os seus avós. Isso deixa Deus triste, porque isso é pecado. O pecado desagrada a Deus. Quando você não quer ler a Bíblia, Deus deixou a Bíblia para você ler. Deus deixou a palavra dele para você ler. Quando você não quer obedecer à vontade de Deus, isso também desagrada a Deus. Mas, apesar de tudo isso que Balaão fez, Deus cumpriu a sua promessa. Deus estava ali cumprindo. Deus disse que ia tirar o povo de Israel do Egito, ia levar para a terra prometida e ia estar guardando aquele povo. E Deus estava cumprindo a sua promessa. Deus estava fazendo tudo o que ele prometeu. E o povo de Deus estava seguro nas mãos de Deus. E Balaão teve que entender isso. Balaão teve que escutar a sua jumentinha falar. Foi preciso um animal falar com Balaão para que Balaão pudesse ver a vontade de Deus, para que Balaão pudesse ver aquele anjo que estava ali para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você precisa passar por uma aflição, precisa passar por um castigo para poder obedecer. E é tão bom a gente ouvir sem precisar passar por um castigo, não é verdade? É tão bom a gente ouvir e obedecer. Então, crianças, que você possa ser uma criança obediente à vontade de Deus. Nosso pezinho de hoje diz ouvir. É o nosso pezinho de número 11. Nós estamos quase chegando na terra prometida. Então, ó, é o pezinho de número 11. Ouvir. É importante ouvir. Por isso que tia cantou com vocês a música que fala em escutando. Porque é bom você escutar o que Deus quer para você. Vamos cantar mais uma vez? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender, Ele é quem vai nos defender. Então, esteja sempre atento para escutar a palavra de Deus, o que Deus quer para a sua vida. Nosso versículo ainda é o mesmo. Ele é o Senhor nosso Deus,
Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Salmo 105, versículos 7 e 8. Um beijo, fiquem com Deus e façam as tarefas, crianças.